Livro das Revelações, Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Carta à igreja em Tiatira. Apocalipse 2, a partir do versículo 18. Nós estamos numa série de estudos. Já aprendemos a respeito do que Jesus fala à igreja em Éfeso, à igreja em Esmirna, à igreja em Pérgamo, e hoje nós vamos aprender o que Jesus fala à igreja em Tiatira. Todos acharam? Então vamos ler. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Algumas versões diz latão reluzente, mesma coisa. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, que esquadrinha rins e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós te agradecemos por este momento devocional. Nós te agradecemos porque bem sabemos que agora seremos abençoados pela tua palavra. Nós bem sabemos que o Senhor tem um propósito extraordinário para a sua igreja neste lugar, através dessas ministrações. Bem sabemos também que o que receberemos aqui não é conhecimento humano, não é teologia de homens, mas é palavra do Senhor. Ai de mim, Senhor, se vier aqui ministrar coisas que me são convenientes. Fala tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que precisamos, para que sejamos exortados, para que sejamos fortalecidos e ainda disciplinados pela tua palavra, a palavra que é a verdade, a palavra que nos conduzirá ao céu de glória. Assim nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos irmãos e irmãs. Meus irmãos, nós já pudemos aprender alguns pontos extraordinários nas 3 ministrações que antecederam a esta. Nós já pudemos ver, por exemplo, que Jesus, ele não enviou cartas genéricas às igrejas da Ásia. Jesus, ele enviou cartas específicas,
tratando das peculiaridades de cada igreja, porque Ele é aquele, conforme nos revela o capítulo 1 do livro do Apocalipse, que anda em meio aos 7 castiçais de ouros, que anda em meio aos 7 candelabros, que simbolizam essas igrejas. Isto é, Jesus é aquele que conhece, que perscruta, que sonda, que entende melhor do que ninguém, com todo poder e glória, a realidade das suas igrejas. Para tanto Ele escreve, corrigindo, exortando, elogiando, ensinando. O que Jesus quer com estas cartas é que as igrejas cresçam, é que as igrejas sejam remediadas dos males que estão enfrentando, e assim possa obter um pleno e genuíno crescimento. Agora, de todas as cartas às igrejas do Apocalipse, esta carta à igreja em Tiatira é a mais longa delas. E é interessante observar que também a igreja em Tiatira talvez seja uma das que sofrem mais perseguições, problemas, afrontas. É uma das igrejas que mais vem padecendo de todas essas 7 aqui, às quais Jesus remete essas cartas. Mas certo é, como eu já disse, que Jesus quer despertar aquela igreja, bem como Jesus quer despertar a sua noiva nos dias de hoje. E Jesus queria e quer despertar a igreja de Tiatira e a igreja de hoje no que diz respeito à fidelidade da sua igreja. Eu vou repetir, porque isso você precisa se atentar. Jesus escreve esta carta para despertar a igreja de Tiatira e a igreja dos dias de hoje quanto à fidelidade. Não adianta, e nós veremos isso a fundo, não adianta uma igreja que cresce em amor, que cresce em fé, que cresce em serviço, mas se esquece da verdade, mas permite que a doutrina seja contaminada. E é a respeito disso que nós vamos estudar nesta carta, amém? Vamos versículo por versículo novamente. Nós seremos mais breves em cada um dos versículos, peço a atenção redobrada de todos. Versículo de número 18, vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. Reparem bem, meus irmãos, ao anjo da igreja, vocês já sabem, não é a primeira ministração. Aqui se refere ao líder, ao obreiro do Senhor naquele lugar, para que esta mensagem pudesse chegar a toda a congregação, certo? É ao anjo da igreja, na cidade de Tiatira. Pastor, qual é a realidade da cidade de Tiatira que nós precisamos entender para poder compreender o que Jesus está escrevendo aqui? Eu quero que você agora olhe para mim, e eu vou aqui trazer para vocês um panorama da cidade de Tiatira. A cidade de Tiatira estava naquela região que hoje conhecemos como Ásia Menor. Naquela época era conhecida como província da Ásia, no Império Romano. Eu já disse para vocês a respeito disso, porque Éfeso também estava nessa região, Esmirna também estava nessa região e Pérgamo também estava nessa região. Todavia, Tiatira não era tão poderosa financeiramente como as cidades de Éfeso, como a cidade de Esmirna e como a cidade de Pérgamo. Ela não era tão pujante quanto essas 3 primeiras cidades que receberam essas 3 primeiras cartas, mas nem por isso deixava de ser uma cidade importante. E ela era importante porque ela era um grande centro de comércio. O comércio em Tiatira era muito forte.
lá na cidade de Tiatira existiam corporações de ofícios, ou associações profissionais, ou guildas. Como é que funcionava isso? E você vai entender porque eu estou falando disso. Funcionava assim: se você era pintor, você se associava à corporação dos pintores, porque todo mundo que precisava de um pintor procurava a corporação dos pintores, e ali ele escolhia um profissional, contratava com um profissional, e o profissional ia lá exercer o seu trabalho. Da mesma forma, todos aqueles que trabalhavam com curtir couro, que era uma atividade importante da época, com tingir tecidos, que era uma outra atividade importante da época, e todas as profissões se reuniam em corporações. Mas aqui tem algo espiritual que não pode passar desapercebido. Cada uma dessas corporações prestava culto a uma divindade pagã. Cada uma dessas associações profissionais tinha lá o seu padroeiro, tinha lá o seu santo, né? Como se fosse nos dias de hoje. Só que os profissionais que estavam vinculados a esta associação, eles não tinham a opção de escolher se iriam adorar a esse Deus ou não. Era uma obrigação. Se a associação, se a corporação fizesse um banquete em homenagem ao Deus, à divindade, que aquela profissão deveria adorar, e se o determinado profissional, trabalhador, não participasse daqueles rituais, daquelas comidas oferecidas, daqueles rituais que envolviam imoralidade sexual e prostituição, se ele não participasse, ele era colocado de lado, ele era excluído, ele não podia exercer livremente a sua profissão, ele não podia ter o seu ganha-pão. Aí, meu irmão, é que surge o problema, porque os crentes, os cristãos em Tiatira, precisavam exercer a sua profissão para ter o seu ganha-pão. Eles eram pintores, eles eram curtidores, eles eram tingidores, eles eram ferreiros, eles eram marceneiros, e eles precisavam trabalhar, como todos nós precisamos. Só que, se eles falassem, eu sirvo ao Deus vivo, não vou prestar culto a essa divindade, eles estavam excluídos, eles eram perseguidos. Essa era a realidade de Tiatira. Lá dentro de Tiatira, uma das atividades comerciais mais fortes era o bronze, ou latão. Misericórdia. Estão ligando aqui no celular. A atividade forte ali era o comércio do bronze, ou latão. Latão e bronze, na Bíblia, é a mesma coisa. E é por isso que você vai ver Jesus se apresentando como aquele que tem os pés que brilham como o bronze polido, ou como o latão reluzente. Tá certo, meus irmãos? Tá certo? Amém. Agora vamos seguir. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao bronze polido ou ao latão reluzente. Jesus não escreve carta genérica. Eu já disse, Jesus escreve cartas de acordo com a realidade de cada igreja. Jesus disse que Ele é aquele que é o Filho de Deus. Quando ele diz que ele é o Filho de Deus, ele está arrogando para si a autoridade de julgamento. Ele está se apresentando da mesma forma que o salmista coloca lá no Salmos 2, versículo 7, anote, depois você vai ler. Ele está se dizendo como o Messias, que pode julgar o homem, que pode julgar as cidades, que pode julgar as igrejas. E ele diz, eu sou aquele que tem olhos como que de fogo. Isto é, ele está dizendo, eu sou aquele que tem toda a onisciência, aquele que olha, aquele que penetra, aquele que examina e aquele que julga toda a realidade, seja ela física, seja ela espiritual. Ele tem olhos como de fogo, e mais, ele tem
tem os pés como o de bronze polido. Jesus está dizendo aqui, conforme um dos comentários que eu pude pesquisar, e eu gostei muito, Jesus está dizendo aqui: olha, o que vocês conhecem de algo precioso, valoroso, importante, o bronze, ele é apenas o meu pé, mas ele é o meu pé com excelência, porque é o bronze polido, é o latão reluzente, é aquilo que de mais glorioso vocês podem enxergar na realidade de vocês. Coisa maravilhosa, não é mesmo? Jesus se apresenta aqui como o remetente da carta. Versículo 19: conheço as tuas, o teu, a tua, o teu, a tua e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Interessante. Jesus está apontando aqui que o trabalho, o serviço, a fé, as obras lá dos irmãos em Tiatira estava crescendo. Ele chega a dizer: as suas últimas obras são maiores do que as primeiras. Era uma igreja caridosa. A igreja em Tiatira era uma igreja que estendia a mão, era uma igreja que perseverava contra essas perseguições. Não é para se jogar pedra na igreja de Tiatira por conta da doutrina de Jezabel, que nós vamos ver mais à frente, que lá tentava crescer e florescer. Era uma igreja que, no que diz respeito ao amor e ao serviço, era uma igreja boa, amém? Só que nós observaremos que apesar dessas obras que cresciam, dessa vitalidade que crescia, a igreja estava se tornando tolerante no que diz respeito à pureza doutrinária. Olha, era uma igreja que tinha zelo por obras, mas não tinha o mesmo zelo pela doutrina. Vamos ver o versículo de número 20? Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem, a prostituição, e 2, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O pecado que está sendo aqui apontado por Cristo Jesus é o tolerar essa falsa mestra que surgia. Pastor, mas essa Jezabel é a mesma lá do livro dos Reis, do primeiro livro dos Reis, entre os capítulos 16 e 21, a mulher do rei Acabe? Não literalmente, preste atenção, o livro do Apocalipse não usa apenas linguagem literal. Tem linguagem literal no livro do Apocalipse? Tem, mas o livro de Apocalipse, ele superabunda na linguagem figurada, até porque se trata de um livro profético. Quando Jesus vem nessa carta dizendo que a igreja em Tiatira tolera Jezabel, ele está dizendo que ali dentro tem uma falsa mestra que atua no mesmo espírito, no mesmo objetivo, na mesma finalidade maligna que atuava a rainha Jezabel, lá no período dos reis, lá no tempo do rei Acabe. A Jezabel, para você que não lembra, foi quem instituiu o culto a Baal no meio do povo de Israel. Era esta mulher, tá certo, que introduziu idolatria terrível aos olhos de Deus no meio do povo de Israel. E lá dentro da igreja em Tiatira existia uma pessoa que se dizia profetisa. Daí ela se declarava profetisa, ela se autonominava profetisa, e ela atuava desse jeito, dizendo aos irmãos: não tem problema, você pode ir lá e participar dos banquetes e comer das comidas sacrificadas, é o seu ofício, você precisa fazer
fazer isso, não tem problema, você pode ir lá e participar das imoralidades sexuais que acontecem nos cultos a essas divindades pagãs, está vendo? É o mesmo espírito maligno pelo qual operava Jezabel no meio do povo de Israel, porque estava introduzindo no meio da igreja a idolatria, estava introduzindo no meio da igreja a imoralidade sexual, o comer coisas sacrificadas também, estava seduzindo o povo de Deus. E aqui tem algo que me chama muita atenção e que eu quero destacar ainda nesse versículo de número 20, e que nós precisamos ter como alerta para os dias de hoje. Essa mulher, ela se autodeclarava profetisa. A igreja dos dias de hoje precisa tomar cuidado. Tem muita gente se autodeclarando profeta e profetiza no meio da igreja nos dias de hoje, mas sendo usada pelo diabo, sendo usado para introduzir doutrinas que vão contra aquilo que a palavra da verdade nos ensina. São homens e mulheres que não têm autoridade de Deus sobre a vida deles. Nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos ficar alertas, mais do que nunca. Nós precisamos de discernimento, do dom do discernimento e do discernimento pela palavra, para que nós não incorramos no mesmo erro da igreja em Tiatira e começamos a tolerar esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa não pode ser tolerado no meio da igreja, precisa ser repreendido, precisa ser combatido pela palavra, porque senão o pecado espalha, senão o fermento estraga toda a massa. Quem se lembra do fermento dos fariseus? O fermento estraga a massa toda. Quem aqui faz bolo e pão sabe, um pouquinho de fermento a mais e dá tudo errado. É assim ou não é? Esse tipo de pessoa é veneno dentro da igreja, é fermento dentro da igreja. Se você está em contato, se está do seu lado, se está no seu seio de amizade, repreende e sai fora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cuidado com a doutrina de Jezabel. Pastor, como que eu vou identificar isso? É muito fácil, meu irmão. Quem opera por este espírito maligno começa a apresentar como possível, a apresentar como algo normal tudo aquilo que a palavra condena, tudo aquilo que a palavra diz que é pecado. A Bíblia fala que a corrupção é pecado, essa pessoa não. Se for para esse propósito, olha, pensando bem, olhando para o seu contexto, essa mentira, essa perseguição, essa corrupção, não, isso daqui você pode adaptar para a sua realidade. Meu irmão, a palavra não mudou, o pecado continua sendo pecado, e o pecador precisa entender a sua realidade diante da palavra, senão experimentará a condenação eterna. Nós não podemos ser barganhadores, tolerantes com a doutrina de Jezabel. Amém? Versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Interessante. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus aponta a realidade. Vocês estão tolerando a doutrina de Jezabel. Aí Jesus, ele não envia o julgamento, o juízo imediato. Ele manifesta a sua longanimidade. Quase que não sai. Ele manifesta a sua paciência, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua benignidade, porque ele diz: dei-lhe tempo para que se arrependa. Isso é a graça de Deus, dando tempo para que haja arrependimento. A graça de Deus, ela opera desta maneira, para que nenhum
se perca. Vamos ler 2 Pedro 3,9? Olha só, o quanto isso é maravilhoso. Segunda carta de Pedro, já está lá no final do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 9, nos diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, olha só, mas é longânimo para conosco. Deus é longânimo para com sua igreja, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus vem manifestando desde a eternidade a sua longanimidade para que o maior número de pessoas possível sejam salvas. Essa é uma manifestação gloriosa e maravilhosa da sua graça. Amém? Amém? Mas deixa eu te contar um negócio. Vai chegar um tempo em que a longanimidade divina cessará. Vai chegar um momento em que não haverá mais tempo para arrependimento. E a graça que hoje provoca essa paciência de Deus, conforme também na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 4, essa mesma graça trará juízo sobre os homens. Jesus coloca, parte B do versículo 21, ela quem? A tal da Jezabel. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Jesus está dizendo, essa falsa mestra, essa falsa profetisa, que a igreja em Tiatira está tolerando, ela se recusa a mudar, ela se recusa a se arrepender, ela se recusa a voltar atrás. Não é que é ignorante, não, ela age malignamente e dolosamente, ela age obstinadamente e persistentemente para poder corromper a igreja, para poder levar vocês ao pecado. Ela está desprezando esta graça, essa longanimidade divina, esse tempo que eu estou dando, mas isso vai cessar, isso vai chegar ao fim, porque veja bem o versículo 22, acompanha comigo aí, tem muito versículo ainda pela frente, versículo 22, eis que a prosto-te cama. Opa, vai chegar o juízo. Continuando, bem como em grande tribulação, vai chegar o juízo, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela ensina. Jesus está falando aqui, vou jogar no leito da enfermidade, a tal da falsa profetisa, e não só ela, cuidado igreja, cuidado com quem você está dando ouvidos, cuidado com as pessoas que muitas vezes nós temos dado autoridade espiritual sobre a nossa vida. Pode ser que você está indo para o leito da enfermidade, para o leito do juízo, por acompanhar Jezabéis por aí. Olha só, vai Jezabel, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Os que a seguem, os que dão ouvidos, os que acompanham o que essa falsa mestra vem ensinando, também sofrerão a disciplina, também sofrerão o juízo. A grande tribulação mencionada aqui, não é aquele tempo da grande tribulação, é num sentido genérico, tá? De juízo, de disciplina, é um tempo específico de disciplina. É isso que Jesus está falando. Ele não está se referindo à grande tribulação, aquele momento que nós vamos estudar em momento subsequente aqui nesses nossos estudos de escatologia. Mas ele está dizendo, vai chegar o tempo do juízo para Jezabel e para os seguidores dela. Aí é que vem, meu irmão, Jesus, Ele não quer, Ele não tem por objetivo, Ele não tem por prazer destruir, julgar, condenar, não. Muito pelo contrário, a obra de Cristo é salvar, é restaurar, é colocar de pé. Então quando Jesus
vem dizendo à sua igreja que vai julgar, que vai jogar no leito de enfermidade, que vai passar por grande tribulação, ele está apontando que o objetivo é restaurar, é limpar a igreja, é tirar esse câncer, essa nódoa, esse fermento do meio da igreja, para que a igreja possa voltar a ser plenamente sadia do ponto de vista espiritual. Irmão, Jesus tem zelo pela sua igreja, Jesus tem zelo pela sua igreja, e ai daqueles que operam malignamente no meio da igreja, porque se precisar aplicar o antibiótico, o remédio amargo e doloroso, Jesus vai aplicar, porque Ele vai zelar para que a sua igreja seja saudável, Ele vai zelar para manter para si uma noiva que seja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, é o que ele escreve por intermédio de Paulo aos Efésios. Jesus zela pela sua igreja. Versículo 23, não vai dar tempo de eu trazer todos os detalhes, mas nós precisamos avançar. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Noutras versões diz que esquadrinha rins e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Pastor, que filhos é esses que Jesus está dizendo que vai matar? Os filhos de Jezabel, os seguidores dela. Não é no sentido literal de matar os filhos dos seguidores, não. É quem seguir, quem acompanhar a doutrina dela. É juízo, ainda é juízo nessa parte introdutória do versículo 23. E aí ele diz justamente o que eu acabei de mencionar: todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda corações e mentes. Irmão, quando Jesus precisa suscitar juízo para manifestar que Ele conhece, que Ele sonda, que Ele perscruta corações e mentes, que Ele sabe as intenções escondidas, que Ele conhece os sentimentos escondidos do seu povo, Ele o faz, e Ele o faz para restaurar, e Ele o faz da maneira mais justa possível. É o que coloca na parte final: vos darei a cada um segundo as vossas obras. Segundo as vossas obras. Jesus, Ele é absolutamente justo. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Se nós, espiritualmente falando, começarmos a plantar sementes malignas, Jesus terá que vir com a justa retribuição, e para poder matar a erva daninha, aplicar o juízo devido, aplicar o veneno devido, o remédio devido, para poder salvar a sua lavoura. Amém? Ele não vai fazê-lo de maneira perversa, para matar o seu povo, para matar a sua igreja. Repito, Jesus não tem prazer nisso. Jesus não estava dizendo tal coisa para a igreja em Tiatira. Amém? Glória a Deus. Versículo 24: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre... Primeiro, pastor, que negócio é esse de coisas profundas de Satanás, né? Porque Jesus está falando assim: olha, para quem não foi na onda de Jezabel, para quem não seguiu a doutrina dessa mulher, olha só, para quem não buscou essas coisas profundas de Satanás, precisamos entender o que Jesus quer dizer com isso, com coisas profundas de Satanás. Aqui Jesus está usando um termo, uma expressão irônica, referindo-se às aparentes, pretensas profundezas de Deus que essa mulher alegava revelar.
Sabe aquela pessoa santarrona, que espiritualiza tudo, e que coloca Deus no meio de tudo, né? E que quer usar tudo para profetizar como se fosse da parte de Deus, como se ela fosse alguém que conhecesse as profundezas de Deus. Aí Jesus, era essa mulher, aí Jesus vem justamente dizendo de maneira irônica, né? Olha, ela fala profundezas de Deus, mas na verdade é profundezas de Satanás, porque não provém de mim. A origem disso não é divina, a origem disso é maligna. Aí eu reitero o que disse agora há pouco: precisa a igreja aprender a discernir, para não permitir nem doutrinas de Jezabel, nem doutrina de Balaão, quem esteve aqui terça-feira passada lembra, nem obra de Nicolaíta possa poder agir e atuar no meio da igreja. Ela fala que é de Deus, mas são coisas profundas de Satanás. Aí Jesus diz ao final: outra carga não jogarei sobre vós. Isso é interessante. Abra comigo Atos 15, 28. Isso daqui vai nos trazer um ensino espiritual muito importante, e eu gostaria agora da sua atenção. Atos 15, 28. Muitas vezes nós queremos conduzir a nossa vida cristã por uma espiritualidade marcada por obras que Deus não está pedindo que a gente faça, e aí a gente deixa de fazer o que Deus pediu que a gente faça. Atos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão as coisas necessárias. Que coisas são essas? Versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. Foi reunido um concílio com os apóstolos, a liderança da igreja primitiva, na cidade de Jerusalém, acerca de como os irmãos gentios, ou seja, aqueles crentes que não eram judeus, deveriam se portar, se eles deveriam abraçar toda a lei, como os judaizantes daquele tempo queriam, ou se eles poderiam viver a sua fé em Cristo de maneira, numa maior liberdade em relação aos judeus. E aí nesse concílio tomou-se essa decisão que acabamos de ler. Olha, vocês precisam se guardar das coisas sacrificadas aos ídolos, da carne sufocada, do sangue, né, da fornicação, da imoralidade, da impureza sexual. Ou seja, vocês não podem se misturar com esses cultos pagãos que há aí fora. Aí Jesus agora no Apocalipse, na carta à igreja em Tiatira, diz: outra carga não vos jogarei sobre vós. A igreja em Tiatira é uma igreja gentílica. Eles tinham só que se separar dessas coisas. Jesus está falando: igreja em Tiatira, faz o que eu mandei, preocupe em fazer só o que eu mandei. E o que eu mandei foi: se separa desse negócio de idolatria, de imoralidade sexual, de carne, de comida sacrificada a ídolo. Separa dessas coisas. Foi só isso que eu pedi para vocês fazerem. Vocês não precisam voltar e cumprir toda a lei, como os judeus e os judaizantes pretendem fazê-lo. Não, siga só isso. Eu não vou mandar vocês fazerem mais nada além disso. Queridos, nós não precisamos ficar inventando moda, não. O problema muitas vezes é que hoje nós queremos inventar um monte de práticas espiritualizadoras, seguindo modismos, quando na verdade a palavra permanece a mesma. Essa palavra mudou, o evangelho mudou, a sã doutrina mudou. Então estamos querendo inventar o quê para a nossa vida cristã? Ah, pastor, porque agora o negócio, né, é diferente. Agora as igrejas, no que diz respeito a isso, a aquilo e aquilo outro, fazem diferente. Não, irmão, vamos seguir no
vamos colocar outra carga. Jesus disse à igreja em Tiatira: outra carga eu não vou colocar sobre vocês. Jesus não tem outra carga a colocar sobre a sua igreja. O que precisamos observar já está aqui. Nós precisamos nos separar do pecado, nós precisamos nos manter em santificação, nós precisamos abraçar essa palavra aqui e viver por ela, através dela, por meio dela, sem inventar mais nada. Versículo 25, o tempo está rápido demais. Tão somente conservai o que tendes, até que eu... Jesus diz, conservai, ou seja, guardai com firmeza. Ele usa uma palavra no grego, krateite, que significa segurar com força mesmo, com vigor, usar a força para poder segurar. É o que Jesus está falando. Vocês têm que segurar com força, reter, abraçar e não largar o que já foi revelado. Não vai inventar outras coisas não. Não precisa acompanhar a doutrina de Jezabel não. Não vai nessa onda de tolerância, de libertinagem. Não, vai dar problema. Somente conserva o que tem. A palavra de Jesus para a igreja hoje é conserva. Conserva. Nós temos medo dessa palavra conservar, porque nós temos medo de sermos taxados de radicais, de ortodoxos, de conservadores. Meu irmão, a palavra precisa ser conservada, o evangelho conservado, a doutrina conservada, é a palavra de Cristo para nós. Então que nos chame de conservadores, porque nós estamos sim observando, obedecendo ao que Cristo mandou. Amém? Versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as... Interessante. Vamos entender a dinâmica aqui dessa carta, rapidamente. Jesus começou dizendo para quem enviava a carta, o anjo da igreja em Tiatira. Aí ele disse quem estava mandando a carta. Ele disse que era o Filho de Deus, aquele que tem os olhos de fogo e os pés como de latão reluzente. Aí ele começa a elogiar a igreja. Conheça as tuas obras, vocês estão crescendo, as obras que vocês estão fazendo agora são maiores que as anteriores. Depois Jesus começa a repreensão. Tenho porém contra ti que toleras, que permites que essa tal de Jezabel continue influenciando pessoas aí dentro. Aí Jesus disse: olha, virá juízo, vai vir leito, vai vir grandes tribulações, vai vir morte, se não houver arrependimento. Agora Jesus chega nessa parte final da carta dizendo: vocês precisam conservar, vocês precisam guardar o que já tem de revelação. Aí ele avança mais um pouquinho para poder fazer o fechamento. E aí no fechamento ele diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Primeira coisa que nós precisamos relembrar: quem é esse vencedor? Diga assim comigo, para você não esquecer, porque nós vamos precisar disso em todos os estudos aqui. Diga assim comigo: o vencedor é o que persevera. Pronto. Aqui nas cartas às igrejas do Apocalipse, o vencedor é o que é fiel até a morte, é o que conserva até o fim a revelação. O vencedor é o que não se mistura com a doutrina de Balaão, com as obras do Nicolaíta, com a doutrina de Jezabel. O vencedor é aquele que se mantém separado, é aquele que se mantém em vigilância. Esse é o vencedor. Amém? Sabe por que eu reitero isso sempre? Porque nós temos aí fora um conceito de cristão vencedor totalmente deturpado, é ou não é? O povo hoje acha que crente vencedor, irmão Medina, é crente rico. O vencedor, pastor, é o crente que tem dinheiro no bolso, carro do ano e casa nova. Esse é o vencedor. Não, irmão. O vencedor é quem está perseverando fiel.
Vencedor é o que ganha um salário mínimo, mas é fiel. Vencedor é o que está desempregado, mas é fiel. Vencedor é o que usa a mesma roupa todo culto, mas é fiel. Não arreda o pé do alicerce, da pedra angular, da pedra de esquina, que é Jesus. Esse é o vencedor. E a este vencedor haverá recompensa. Nós já vimos algumas recompensas aqui, coroa da vida. Quem se lembra da pedrinha branca com o nome escrito, que somente quem o recebe sabe, né? E aqui a promessa é extraordinária, porque aqui na carta à igreja em Tiatira tem mais promessa para o vencedor do que em qualquer outra carta. Vamos tomar posse dessas promessas? Primeiro, Jesus disse que lhe dará autoridade sobre as nações. Irmãos, abra comigo, por gentileza, no Salmos 2, para a gente entender essa questão. Versículo 7 adiante. Olha só. O que é esse negócio, pastor, de autoridade sobre as nações? Salmos 2, versículo 7 adiante. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra, os reinos da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás, os regerás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. O texto se refere a Jesus. Jesus regerá com cetro de ferro. Jesus regerá e exercerá autoridade sobre todas as nações. Mas há uma promessa de que ele vai compartilhar. Irmão, isso aqui é bom demais. Ele vai compartilhar essa autoridade do seu reinado com os fiéis. Ele vai compartilhar essa autoridade do seu reinado com aqueles que forem fiéis até o fim, com aqueles que conservarem o que tens até que ele venha. Essa promessa é extraordinária. Ele vai nos tornar participante do seu reino, mas não como meros espectadores, não como alguém que assiste ele exercer o poder com vara de ferro, mas nós compartilharemos desta autoridade. Olha que coisa. E não para por aí, porque versículo 27, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, como se fossem vasos na mão do oleiro, para utilizar a linguagem do salmista. Esse cetro de ferro aqui, irmãos, simboliza um governo firme e inquebrável. Repito, esse cetro de ferro significa um governo firme e inquebrável. Não quer dizer que vai ser um governo de tirania e absolutismo não, né? Pastor, nós vamos botar para quebrar com Cristo, né? Vamos oprimir geral. Não, irmão. Significa que é um governo que não pode ser tomado das mãos de Cristo, que é firme, que é inquebrável e que não terá fim. Amém? Esse é o cetro de ferro. Esse é o cetro de ferro que pode quebrar e despedaçar qualquer coisa. Glória a Deus. Faltam 2 versículos ainda. Versículo 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da... Irmãos, quem é a mais resplandecente estrela da manhã? Abre aí Apocalipse 22, 16. Olha só o que diz a palavra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante, a resplandecente estrela da...
Quem é a estrela da manhã? E o texto está nos trazendo como promessa para o vencedor que nos será dada ainda a estrela da... Isso significa que nós receberemos o próprio Cristo, nós desfrutaremos de uma comunhão eterna com o próprio Cristo. Cristo é a nossa herança, é a nossa promessa maior. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se essa promessa aqui não for suficiente para nos fazer ter força, para perseverar, para conservarmos a doutrina, para mandarmos para longe qualquer doutrina de Jezabel, não tem mais nada para falar para você, porque não vai ter mais nada que irá te convencer. Não tem nada mais precioso do que termos Jesus como a nossa herança. Verso 29. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às... Quando as cartas às igrejas do Apocalipse faz esse fechamento, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, igrejas no plural, está universalizando a carta. Jesus está dizendo: olha, essa carta é para Tiatira, mas é para todas as igrejas. Então, tudo isso que nos está sendo ministrado aqui, serve para nós, serve para o tempo chamado hoje. É o Espírito quem diz às igrejas, é o Espírito, o mesmo Espírito que fala em Jesus ao escrever essa carta, é o Espírito que diz às igrejas. Fiquemos de pé para encerrarmos. Queridos, olha para mim, eu já estou encerrando. Essa carta à igreja de Tiatira, olha para mim, vamos encerrar. Ela nos ensina que não basta nós crescermos na fé, não basta nós crescermos no serviço, não basta nós crescermos no amor, se nós negociarmos a verdade, se nós abrirmos mão da verdade, se nós tolerarmos Jezabel. Essa carta à igreja em Tiatira nos ensina que nós precisamos segurar com firmeza o que nós temos. Existe uma tendência no mundo de querer dizer que não existe verdade absoluta. Isso é mentira. Existe uma verdade absoluta sim, e ela está aqui, é a verdade revelada da palavra, e nós precisamos conservar elas, porque se nós começarmos a ceder espaço para tolerâncias, nós receberemos o juízo e não a promessa. Tem promessa maravilhosa de que participaremos do governo com Cristo, tem promessa maravilhosa de que nós receberemos a própria estrela da manhã, tem promessa maravilhosa, mas tem juízo, tem juízo, tem juízo, tem juízo, tem leito de enfermidade, tem condenação, tem juízo para quem não se arrepender, para quem for tolerante com essas coisas que Deus repudia, tem juízo. Nós precisamos olhar para a nossa vida, irmãos, e perguntarmos a nós mesmos se nós não estamos tolerando alguma coisa que Deus rejeita. Feche o seu olho, os seus olhos. Aquele que tem os olhos como que de fogo, ele perscruta, sonda corações e mentes, ele esquadrinha rins e corações. Ele sabe, meu irmão, será que nós não temos tolerado aquilo que é intolerável? Será que dentro da minha vida, da minha casa, da minha família, ou dentro da sua vida, do seu coração, lá no recôndito íntimo do teu ser, você não tem tolerado alguma coisa que seja intolerável? Meu irmão, vamos orar neste momento, e que o Espírito que fala às igrejas, que é
o mesmo agente da santificação possa purificar neste momento, te conduzir ao arrependimento, para que você possa abandonar toda a doutrina de Jezabel, toda a tolerância às coisas imundas e pecaminosas deste mundo. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Diante da tua palavra, a nossa oração é essa, é simples: tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Nós não podemos tolerar aquilo que é intolerável, nós não podemos ceder espaços para aquilo que o Senhor não quer que cedamos. Nós precisamos conservar o que temos recebido do Senhor. Ajuda, Senhor, porque sem o teu Espírito nós não conseguimos. Sem a ajuda santificadora do teu Espírito, pela tua palavra, nós não conseguimos que o que recebemos aqui hoje seja como remédio para nós, seja como remédio, por mais simples que seja a palavra, por mais simples que seja o pregador, que seja como remédio para que nós possamos jogar para fora tudo aquilo que não convém ao Senhor. Senhor, como pastor desta congregação, Senhor, eu peço pelas tuas misericórdias que o Senhor nos ajude a repulsar doutrina de Jezabel, que o Senhor nos ajude a jogar para fora doutrina de Jezabel, que nós possamos discernir as Jezabéis dentro da igreja, dentro das igrejas, e que nós possamos repeli-la, porque nós não queremos sofrer as consequências, Papai querido, que a tua palavra nos aponta. Nós queremos usufruir das promessas, nós queremos ser vencedores, para podermos tomar posse das promessas definitivas que o Senhor tem para nós. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Limpa-nos pela palavra, limpa-nos pela palavra, limpa-nos pela palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.